Em 1923, Pinhel acordava cedo e deitava-se cedo. O frio entrava pelas frinchas das portas. A pedra guardava a noite dentro dela. José Dias Coelho nasce ali no interior, onde o horizonte parece sempre o mesmo. As ruas eram curtas e inclinadas. O som mais constante vinha das rodas de carroça e dos passos em calçada irregular. A casa cheirava a lenha e a roupa úmida. Havia panelas de ferro, pratos gastos e um silêncio que ensinava disciplina. Não era um silêncio bonito. Era o silêncio de quem mede as palavras para não gastar forças. Naquele Portugal rural, o trabalho tinha hora e tinha peso. O corpo aprendia cedo a diferença entre o leve e o impossível. As mãos aprendiam a agarrar, a apertar, a não tremer. Pinhel vivia de rotinas. A água era puxada, carregada, repartida. O pão era contado. O azeite era guardado como se fosse remédio. O rapaz cresce com a noção de que tudo deixa marca. A lama nos sapatos denuncia por onde se andou. A roupa denuncia o ofício. E as mãos denunciam a vida inteira. Há uma escola, há cadernos, a tinta que falha. O papel é áspero e amarelado. A caneta arranha e deixa borrões. Quando a luz baixa, a leitura vira esforço físico. O país lá fora já tinha dono. O Estado Novo consolidava-se como uma parede grossa. A rádio trazia vozes firmes e marchas. Os jornais chegavam com títulos que pareciam ordens. Em Pinhel, essas ordens chegavam devagar. Chegavam como boatos. Chegavam como medo. Chegavam como conselhos ditos à meia voz. O rapaz ouve nomes sem os entender por completo. Ouve falar de prisões. Ouve falar de gente que desaparece para Lisboa e volta diferente. Ouve falar de quem não volta. A igreja marca o tempo. O sino corta o ar frio. As procissões passam com passos medidos. As velas pingam cera nas mãos. Mas há outro tempo mais duro que marca a vida. É o tempo do trabalho manual. É o tempo do ferro, da madeira, da pedra. A pedra está por todo o lado. Nos muros, nas escadas, nas soleiras gastas. A pedra é o que dura quando tudo o resto apodrece. E é na pedra que ele começa a reparar. Não como quem admira, como quem mede. Há um gesto que se aprende sem professor. É o gesto de passar a mão numa superfície e sentir o defeito. Uma lasca, uma fissura, um grão mais solto. O ofício de escultor não nasce num dia. Nasce de uma insistência. Nasce de olhar para um bloco e imaginar o que está preso lá dentro. Em Pinhel, não havia ateliês com luz perfeita. Havia oficinas improvisadas. Havia ferramentas emprestadas. Havia pó que entrava no nariz e ficava na garganta. O pó de pedra cola-se à pele como uma segunda roupa. Entra nas unhas. Fica nos vincos dos dedos. E quando se lava, a água sai cinzenta. Ele aprende a respeitar as ferramentas. Um malho não é só um peso. É um ritmo. Um cinzel não é só uma lâmina. É uma decisão. Primeiro a pedra resiste. Depois começa a ceder. Não cede por simpatia. Cede por precisão. O som do cinzel é seco. É um estalo repetido. E cada estalo é uma escolha que não dá para desfazer. A disciplina entra por aí. Quem trabalha a pedra não pode ter pressa. Quem tem pressa parte o que queria salvar. Quem se distrai perde um dedo. Ele cresce com essa lógica no corpo. Poucas palavras, poucos gestos inúteis, atenção constante. Há dias em que o frio torna a pedra mais dura. As mãos doem antes de começar. O metal das ferramentas parece morder. Há dias em que o calor levanta poeira do chão. A garganta seca, os olhos ardem. E mesmo assim o trabalho continua. A família, como tantas, vive com contas apertadas. O dinheiro não sobra para sonhos. Sobra para o necessário. E às vezes nem isso. O rapaz aprende a remendar, aprende a reaproveitar. Aprende a guardar pregos tortos porque um dia podem servir. Essa economia do mínimo molda o caráter. Não há espaço para vaidade. Não há espaço para desperdício. Há espaço para fazer bem feito. Quando se fala de arte, muita gente imagina salões e aplausos. Aqui a arte começa como ofício, começa como calo, começa como dor nas costas. E, no entanto, há uma coisa que o ofício dá. Dá autonomia. Dá a sensação de que as mãos podem transformar matéria bruta em forma. Isso é perigoso num país que gosta de gente quieta. Um homem que aprende a transformar aprende também a não aceitar tudo como está. Mesmo que não diga isso em voz alta. Os anos passam. A década de 30 e a de 40 atravessam o interior com a mesma lentidão. A guerra lá fora é um rumor distante. Chega em notícias, em falta de produtos, em caras fechadas. O Estado controla o que se diz e o que se imprime. A censura não é uma ideia abstrata. É uma tesoura real em cima de uma mesa. É um carimbo. É um espaço em branco no jornal. Em vilas pequenas, a censura também tem rosto. Tem o olhar do funcionário. Tem o ouvido do vizinho. Tem a prudência de quem não quer problemas. José aprende a observar sem ser visto. Aprende a ouvir sem reagir. Aprende a guardar opiniões como se fossem objetos frágeis. Há uma diferença entre ser discreto e ser invisível. Ele tenta ser as duas coisas. E isso começa cedo. A formação de um escultor também passa por desenho.
papel, carvão, grafite, linhas que procuram proporção. O carvão suja os dedos. O grafite brilha quando a luz bate de lado. O papel dobra e rasga se a mão aperta demais. Ele desenha o que conhece. Rostos de gente cansada, mãos grandes, ferramentas, animais magros. Não há romantismo nisso. A verdade quando fica bem feita, incomoda. Em Pinhel, a vida social passa por cafés simples, mesas de madeira, copos grossos, fumo no ar. As conversas são curtas. As pessoas olham para a porta quando alguém entra. A confiança é uma coisa que se dá devagar. Ele ouve histórias de Lisboa. Lisboa aparece como promessa e ameaça. Promessa de trabalho, ameaça de perder-se. Lisboa é longe. Não é só distância, é outro mundo. Para um jovem do interior, a capital tem um peso quase físico. É onde se decide, é onde se manda, é onde se prende. Mas também é onde há oficinas maiores, onde há encomendas, onde há artistas, onde há gente que lê mais do que um jornal permitido. A ideia de sair começa como necessidade, não como aventura. A necessidade tem uma voz fria. Ele junta coisas, pouca roupa, alguns papéis, um lápis, talvez um canivete. Os bolsos, quando se é pobre, são inventários. Um lenço, moedas contadas, um pedaço de pão embrulhado. A viagem não é um salto elegante, é um deslocamento duro. Estradas longas, carruagens cheias, cheiros misturados. O interior fica para trás com a mesma cor de sempre. Terra, pedra, oliveiras. E o corpo guarda aquilo como memória muscular. Lisboa, quando finalmente aparece, não pede licença. É barulho, é gente, é elétricos a chiar nos carris. O ar tem outro cheiro. Cheira a carvão, a peixe, a gasolina. Cheira a rio e a lixo ao mesmo tempo. Mas antes de Lisboa ser cidade, ela é trabalho. E o trabalho para um escultor é oficina. Uma oficina tem regras próprias. Tem horários que não estão escritos. Tem hierarquias que se percebem pelo tom de voz. O chão está sempre sujo. Há aparas, há pó, há marcas de martelo. As janelas deixam entrar luz cortada por grades e poeira. As ferramentas têm donos. Mesmo quando ninguém diz. Um cinzel bem afiado é respeitado como se fosse uma arma. Ele aprende a não tocar no que não é dele. Aprende a pedir. Aprende a esperar. O primeiro tempo em Lisboa é de adaptação. O corpo estranha o ritmo. A cabeça estranha a quantidade de estímulos. No interior, a noite é escura e silenciosa. Em Lisboa, a noite tem passos, tem vozes, tem motores e tem medo. O medo aqui é mais sofisticado. Não é só o medo do desconhecido. É o medo de estar a ser observado. O Estado Novo tem polícia. Tem informadores. Tem uma máquina que recolhe nomes como quem recolhe dívidas. Ele ainda não é o homem marcado. Ainda não é o militante clandestino. Mas já vive num país onde a prudência é uma forma de sobrevivência. E mesmo assim ele procura aprender, procura melhorar o ofício, procura entrar em meios onde se fala de arte com seriedade. A escultura em Lisboa tem encomendas públicas e privadas, há bustos, há monumentos, há peças decorativas, há trabalho para quem sabe. Mas há também um mundo de artistas que vivem entre a necessidade e a ambição. Gente que discute formas e materiais, gente que lê, gente que se encontra em cafés e ateliês. Ele aproxima-se desse mundo com cuidado. Não chega a fazer barulho. Chega a trabalhar. O respeito ali ganha-se com resultados. Uma superfície bem acabada. Uma proporção certa. Um detalhe que parece vivo. A pedra, quando é bem trabalhada, engana o olho. Parece pele, parece tecido, parece movimento. E isso exige paciência. Exige repetição. Exige uma espécie de silêncio interior. Esse silêncio nele não é vazio. É concentração. É uma forma de estar. Há dias em que ele volta para casa com a roupa pesada de pó. Sacode-a à porta. O pó cai no chão como farinha suja. As mãos, mesmo lavadas, ficam com uma aspereza. As unhas guardam restos claros. E a pele racha no inverno. Ele come o que pode. Sopa. Pão. Alguma sardinha quando há dinheiro. O quarto é pequeno. A cama range. A água para lavar a cara é fria. E, no entanto, ele continua. Porque o ofício dá-lhe uma linha de futuro e porque a cidade, apesar de tudo, abre portas. A ideia do artista político nasce muitas vezes aqui, na imagem do homem que só trabalha, que só faz formas, que só pensa em materiais, mas a cidade não deixa ninguém ser só uma coisa. A cidade empurra, a cidade mistura. Ele começa a ver a diferença entre quem manda e quem obedece. Não em teoria. Na prática, vê patrões que pagam tarde, vê operários que aceitam porque não há alternativa, vê gente que trabalha até cair. Vê também a polícia, vê a autoridade nos cantos, vê o olhar que mede. E aos poucos ele percebe que a disciplina que aprendeu na pedra serve para outras coisas. Serve para guardar segredos. Serve para cumprir horários sem falhar. Serve para não se denunciar. Ainda não há um nome dito em voz alta. Ainda não há uma filiação assumida, mas há um ambiente. Há conversas que param quando alguém se aproxima. Há papéis que mudam de mão depressa.
Há livros que não ficam em cima da mesa. Ele aprende a reconhecer esse código, aprende a não perguntar demais, aprende a esperar que a confiança venha. A confiança naquele tempo era construída como uma parede, tijolo a tijolo, e qualquer falha podia derrubar tudo. Num café, um homem pode falar de escultura e no minuto seguinte falar de prisões. Pode falar de uma exposição e logo depois falar de um amigo que foi levado. E tudo isso com a mesma voz baixa. José ouve e guarda. O interior ensinou-lhe a não se exibir. Lisboa ensina-lhe a não se repetir. Uma frase repetida chega a ouvidos errados. Ele começa a circular entre oficinas e encontros discretos. Não como protagonista, como alguém que está presente e é útil. A utilidade na clandestinidade que ele ainda não assumiu é tudo. Quem é útil dura mais. Quem fala demais dura menos. Mas por enquanto ele é sobretudo um homem de trabalho. Um escultor a formar-se. Um corpo que aprende a cidade. E a cidade por sua vez aprende o corpo dele. Aprende os horários, aprende os caminhos. Aprende os lugares onde ele aparece. Há uma manhã em que ele atravessa uma rua estreita e sente um olhar fixo. Não é certeza, é instinto. Ele não vira a cabeça de imediato. Continua a andar. Conta passos. Ouve o som atrás. O som pode ser só de outro trabalhador. Pode ser só coincidência. Mas o corpo guarda a sensação. Ele chega à oficina e trabalha como sempre. O malho sobe e desce. O cinzel canta no mesmo tom. Mas a atenção está dividida. Uma parte dele está na pedra, outra parte está na rua. Ao fim do dia, ele limpa as ferramentas com um pano. O pano fica sujo de pó e de metal. Ele dobra-o e guarda-o. Esse gesto simples tem algo de ritual. Como se estivesse a arrumar provas, como se estivesse a fechar um dia que não pode ser comentado. Em casa, ele tira do bolso um papel pequeno. É um recado curto, escrito à pressa. A letra é apertada. Não há assinatura. Não há data grande. Há só uma indicação de lugar e hora. Ele lê uma vez, depois lê outra, e memoriza. O papel depois não fica em cima da mesa. Não fica no lixo. Não fica onde alguém possa encontrar. Ele rasga em pedaços pequenos, pedaços que cabem na palma da mão, e desfaz-se deles com cuidado. Esse cuidado não nasce do nada. Nasce de um país onde papéis matam. Um papel pode ser uma prova. Uma prova pode ser uma sentença. A noite em Lisboa tem ruídos que não param. Passos no corredor. Uma porta que bate. Um rádio ao longe. Ele deita-se e não adormece logo. O corpo está cansado. A cabeça está alerta. A disciplina do interior, a disciplina da oficina, tudo isso converge. Ele aprende a ser discreto, como quem aprende a respirar. E, no entanto, há uma coisa que ele não consegue esconder. O trabalho deixa rasto. O pó fica na roupa, fica na pele, fica na vida. No dia seguinte, ele volta a atravessar a cidade. Passa por montras, por vendedores, por homens de chapéu. O elétrico passa e faz tremer o chão. Ele entra na oficina e encontra um bloco de pedra à espera. A pedra é grande, fria ao toque. Ele passa a mão na superfície, sente a aspereza. Sente um pequeno defeito num canto. Ele marca com lápis. Uma linha simples, um limite. Depois pega no malho e começa. Cada golpe é controlado. Não há raiva, não há espetáculo, há método. E é esse método que mais tarde vai confundir muita gente. Porque um homem assim parece inofensivo. Parece só um trabalhador. Mas a cidade já tinha aprendido outra coisa. A cidade aprende depressa quem não se dobra. Num fim de tarde, ele caminha por uma rua onde o vento traz cheiro do rio. O céu está baixo. As nuvens parecem sujas. Ele para um instante junto a uma parede de pedra antiga, passa os dedos na superfície. Sente o desgaste de décadas. A pedra ali não é só material, é memória, é permanência. Ele volta a andar e o passo dele é o passo de quem já escolheu uma forma de viver. Trabalhar, aprender e guardar o que não pode ser dito. O nome dele ainda não circula como ameaça. Ainda não aparece em listas. Ainda não é sussurrado com medo. Mas há uma coisa que começa a ficar clara. Num país onde até o silêncio é vigiado, a discrição não é virtude, é necessidade. E em Lisboa a necessidade tem olhos. Olhos que seguem rotinas, olhos que anotam, olhos que esperam o erro. Ele entra num prédio antigo e sobe escadas gastas. O corrimão está frio. A madeira tem marcas de mãos de outras pessoas. No topo, uma porta abre-se só o suficiente para ele passar. Lá dentro, a luz é fraca. O ar cheira a tabaco e papel. Uma mesa simples, cadeiras desencontradas, um copo com água. Ninguém faz discursos. Ninguém levanta a voz. As palavras são poucas e exatas. Ele ouve mais do que fala. Quando fala, é para confirmar um detalhe. Um endereço, uma hora. Um nome dito sem ênfase. Depois ele sai como entrou, sem pressa, sem olhar para trás. Na rua, o barulho da cidade engole tudo. Vendedores gritam, um cão ladra, um motor falha e volta a pegar. Ele mistura-se com a multidão. E, por fora, parece só mais um homem a caminho de casa. Mas por dentro, alguma coisa mudou. Não é uma mudança dramática, é uma mudança prática.
a vida dele começa a ter duas camadas. A camada visível de oficina e trabalho, e a camada escondida feita de encontros curtos e papéis que não podem existir. Ele ainda é o rapaz de Pinhel em muitos gestos, a economia do mínimo, a disciplina, a resistência ao frio. Mas agora a cidade acrescenta outra coisa, a consciência de que cada passo pode ser observado. Ele chega à casa e tira a roupa, sacode o pó. O pó cai no chão e fica ali como se fosse uma assinatura. Ele lava as mãos, a água corre e leva parte do cinzento. Mas não leva tudo. A pedra fica, e a cidade fica. E, sem que ele diga isso a ninguém, o caminho dele começa a estreitar-se, não por falta de opções, mas porque certas escolhas, uma vez feitas, já não deixam voltar atrás. Na manhã seguinte, ele acorda antes do sol. O quarto está frio. Ele veste-se em silêncio. No bolso leva pouco: moedas, um lenço, um pedaço de pão. E leva também uma coisa que não pesa, mas ocupa espaço: a certeza de que o nome dele já pode estar a ser anotado em algum lugar. Ele fecha a porta com cuidado, desce as escadas e entra na rua como quem entra num território que já não é neutro. O elétrico passa e faz faíscas no cabo. O som é agudo, quase um aviso. Ele ajusta o passo e segue para a oficina. A pedra espera, e, com ela, a vida que ele tenta construir sem fazer ruído. Mas a rua, mesmo quando parece indiferente, já tem dono. Lisboa não perdoa a quem chega com pouco. Ela cobra em cansaço, em tempo, em atenção. E cobra todos os dias. José aprende a cidade pelo peso do corpo. Aprende pelos degraus que sobem sem fim. Aprende pelo frio úmido que entra nos ossos. O quarto onde dorme tem paredes finas. Ouvem-se tosses do lado de lá. Ouvem-se passos no corredor a qualquer hora. De manhã, a bacia de esmalte recebe água gelada. A toalha é áspera e já perdeu a cor. Ele esfrega as mãos até arderem. As unhas guardam sempre um resto claro. Não sai com sabão barato, sai com dias. Na rua, o cheiro muda conforme o vento. Às vezes vem do Tejo salgado e pesado. Às vezes vem de peixe velho e carvão. Os elétricos passam com um guincho metálico. As rodas mordem os carris. O chão treme sob os pés. Ele caminha sem pressa aparente, mas o relógio está dentro dele. A oficina não espera. A porta da oficina abre com um rangido. Lá dentro, o ar é denso. Mistura pó, cola, suor e tabaco. Há blocos de pedra encostados à parede. Alguns têm marcas a carvão. Outros ainda parecem intocados, como gelo. As ferramentas vivem em caixas de madeira. O metal tem manchas de uso. Um cinzel bem afiado brilha como uma lâmina. O mestre não precisa gritar. Um olhar basta. A hierarquia ali é feita de gestos. José começa por tarefas que ninguém quer. Varre o chão, recolhe aparas, carrega peso. O pó levanta-se e entra no nariz. Depois vem o trabalho fino. Medir, marcar, alinhar. Um erro pequeno vira uma fratura grande. Ele aprende a ouvir a pedra. Um som oco avisa que há falha por dentro. Um som seco diz que aguenta mais. O malho sobe e desce com ritmo. Não é força bruta, é precisão repetida. A cada golpe a pedra responde. Às vezes cede em lascas limpas, às vezes estala e obriga a recuar. Ele não discute com a matéria, ele negocia. E essa negociação ensina paciência. Ao meio-dia a pausa é curta. Pão, sopa rala, um pedaço de queijo quando há. O café é escuro e amargo. Os homens comem com pressa. Falam pouco. Guardam energia para a tarde. Mas há sempre um canto onde alguém murmura notícias. Um colega que conhece um tipógrafo. Um primo que trabalha no cais. As palavras são medidas. Ninguém diz nomes completos. Ninguém pergunta duas vezes. José ouve e não interrompe. Ele tem o hábito do interior. Primeiro observa, depois decide. A cidade, no entanto, empurra com injustiças pequenas e constantes. Um salário atrasado, uma promessa vazia, um desconto sem explicação. Ele vê homens a pedir adiantamento. Vê o patrão a fingir que não ouviu. Vê a humilhação engolida com o pão. E vê também o outro lado. Encomendas para bustos oficiais. Peças para salas onde ninguém trabalha com as mãos. A pedra que ele talha pode virar homenagem. Pode virar propaganda. Pode virar decoração de poder. Isso fica ali atravessado, não como discurso, como sensação física. Num fim de tarde, ele sai com a roupa pesada, sacode-a à porta por hábito. O pó cai em nuvens pequenas, o céu de Lisboa está baixo. A luz parece suja, filtrada por fumo. O vento traz um frio que não corta, mas cola. Ele entra num café de bairro. Mesas de mármore, cadeiras gastas, copos grossos. O balcão cheira a bagaço e a detergente fraco. Há homens de boina e casaco escuro. Há um rádio a tocar baixo. E há olhos que avaliam sem parecer. José pede um café, senta-se onde não chama a atenção e espera. Um homem aproxima-se como quem procura fogo. A voz sai baixa, quase sem mexer os lábios. És o rapaz da oficina do chiado? José responde só com a cabeça. Não sorri, não pergunta por quê. O homem fala de uma exposição, fala de um escultor conhecido. E, no meio, deixa cair uma frase sobre prisões.
Não é conversa de café, é teste. José não reage. Bebe o café devagar e diz apenas o necessário. Quando se levanta, o homem já não está, a cadeira ainda está morna. O cinzeiro tem um cigarro apagado a meio. Na rua ele sente a cidade como um labirinto. Cada esquina tem gente, cada porta tem sombra. Ele volta para casa por um caminho diferente. Não por paranoia, por método. No bolso leva moedas contadas. Leva um lenço dobrado. E leva um papel pequeno, dobrado em 4. O papel é fino e áspero. A tinta parece ter sido posta com pressa. A letra é apertada, sem enfeites. Ele não abre logo. Sobe as escadas primeiro. O corrimão está frio e pegajoso. No quarto, fecha a porta com cuidado. Senta-se na cama que range e só então abre o papel. Lê uma vez, lê outra. E não lê uma terceira. Quinta, 21 horas, Rua da Palma. Porta verde. Bater 2 vezes, parar, bater uma. Não há assinatura. Não há explicação. Ele dobra o papel de novo. Fica um instante a olhar para as mãos. As mãos ainda têm pó nos vincos. Depois rasga. Rasga em tiras pequenas. Rasga até não haver frase inteira. Os pedaços vão para lugares diferentes. Um no bolso do casaco. Outro no fundo do lixo, por baixo de restos. Outro na sanita, puxado com água. Ele não faz isso por dramatismo. Faz porque aprendeu que papel é prova. E prova vira cela. Na oficina, os dias continuam iguais por fora. Chegar cedo. Trabalhar até doer. Limpar ferramentas antes de sair. Mas por dentro, a vida ganha outra camada. Uma camada de horários que não se escrevem. Uma camada de encontros que não se contam. Ele começa a frequentar ateliês onde se fala de arte com seriedade, salas com cheiro a terebintina e madeira, paredes com desenhos presos por alfinetes. Ali a conversa muda de tom. Fala-se de forma, de volume, de luz. Fala-se de como a pedra pode parecer carne. E, no meio disso, alguém menciona um camarada preso. Alguém menciona uma tipografia fechada. E a sala fica mais silenciosa. José percebe o padrão. A arte é a porta da frente. A política entra pela porta de trás. Ele não se apresenta como militante. Ele apresenta-se como trabalhador, e isso abre mais portas do que qualquer discurso. Há sempre trabalho a fazer. Uma peça para transportar. Um molde para esconder. Um recado para entregar. A clandestinidade, quando começa assim. Com tarefas pequenas. Com confiança construída em silêncio. Numa noite de quinta-feira, ele sai cedo da oficina. Lava as mãos o melhor que consegue. Mas a pele continua áspera. Veste um casaco escuro. O casaco tem bolsos fundos. Ele verifica o que leva. Moedas, chave, lenço, nada que pareça importante. A Rua da Palma está úmida. As pedras da calçada brilham sob a luz fraca. Há cheiro a fritura e a roupa molhada. Ele encontra a porta verde. A tinta está descascada nos cantos. O puxador é de metal frio. Bate 2 vezes. Para. Bate uma. O silêncio dura um segundo longo. Depois a porta abre só uma fresta. Um olho avalia, rápido. Ele entra. A porta fecha-se sem estrondo. O corredor cheira a tabaco e a papel velho. No topo, uma sala pequena. Uma mesa simples, cadeiras desencontradas, há um candeeiro com luz amarela. A lâmpada pisca de vez em quando. As sombras parecem mais densas. Ninguém faz apresentações. Ninguém pergunta de onde ele vem. Ali, o passado interessa menos do que o comportamento. Um homem tira do bolso um maço de folhas. O papel é fino, quase transparente. As letras estão alinhadas como em tipografia. Ele lê um trecho em voz baixa. Fala de salários, de prisões, de guerra lá fora. Fala de um país que se diz calmo, mas vive de medo. José não comenta. Ele observa as mãos dos outros. Mãos com tinta, mãos com calos, mãos nervosas. Alguém passa uma folha para ele. Ele segura com cuidado, como se fosse frágil. O papel deixa um cheiro de tinta fresca. A instrução é simples. Memorizar um endereço. Entregar um pacote pequeno a um contacto. Nada de nomes completos. Nada de horários fixos. Nada de repetir o caminho. Ele aceita com um aceno. E guarda a folha por poucos segundos. Depois, devolve. Não fica com nada. Sai com a mesma leveza aparente com que entrou. Na rua, o ar frio bate na cara. Um carro passa devagar demais. Ele não olha. Caminha até uma esquina, para como quem ajusta o sapato, e escuta. Passos atrás, um motor que acompanha? Ou só a cidade a respirar? Ele segue. Muda de passeio. Atravessa sem pressa. A disciplina da oficina serve aqui. Não correr. Não hesitar. Não fazer gestos inúteis. No dia seguinte, ele tem uma entrega, um pacote pequeno, embrulhado em papel pardo, atado com fio fino. O pacote cabe na mão, mas parece pesado. Não pelo conteúdo, mas pelo risco. Ele coloca o pacote dentro do casaco, encosta-o ao corpo e sai. Lisboa acorda com barulho. Vendedores gritam, portas de lojas batem. Ele entra num elétrico cheio. O cheiro é de roupa molhada e metal quente. As pessoas seguram-se como podem. Ele mantém o braço junto ao corpo, protege o bolso sem parecer. Olha para a frente, como todos. Na paragem certa, desce. A rua é estreita. A roupa pendurada em varais.
Ele sobe uma escada exterior. O degrau está gasto no meio. A parede tem manchas de umidade. Bate numa porta sem placa. Uma mulher abre sem surpresa. O rosto é fechado, mas não hostil. Ele não diz o nome. Não diz o motivo. Só entrega o pacote. A mulher pesa o embrulho na mão. Faz um aceno curto. E fecha a porta. José desce as escadas. O coração bate normal. Ele não se permite alívio. Volta para a oficina. O malho espera. A pedra espera. E é aí que a vida dupla se torna rotina. De manhã o ofício. À noite a rede. Ele aprende a falar por sinais. Um encontro marcado por um livro na montra. Um recado escondido num jornal dobrado. Os jornais têm espaços em branco. A censura deixa buracos como feridas. Ele aprende a ler também o que falta. Há dias em que alguém não aparece. Um lugar combinado fica vazio. Um café parece mais frio. Ninguém pergunta em voz alta. Mas todos entendem. Alguém foi apanhado. A palavra pide não precisa ser dita. Ela está no ar como cheiro de fumo. Está nos olhares que evitam certos cantos. José começa a notar homens que não trabalham. Homens de casaco bom demais. Homens que ficam parados tempo demais. Um deles tem sapatos limpos. Outro tem mãos sem calos. E todos têm o mesmo olhar de quem mede. Ele não confronta. Ele ajusta. Muda o caminho para a oficina. Muda o café onde bebe. Muda a hora de sair. Mas há coisas que não mudam. A pedra continua a deixar rastro. O pó continua a denunciar o ofício. Ele tenta sacudir mais. Tenta lavar melhor. Mas o pó entra na pele como se fosse parte dele. Num ateliê, ele trabalha numa peça pequena. Uma figura humana, simples, sem ornamento. O rosto não é de herói. É um rosto de gente comum. Olhos fundos. Boca fechada. Ele alisa a superfície com lixa fina. A lixa faz um som baixo, constante. O pó sobe em nuvem leve. Alguém observa e diz, quase como comentário técnico: "Tu fazes gente que parece viva." José não responde com vaidade. Só continua a lixar. A mão não treme. A arte dele não é fuga. É registro. É insistência. E isso aproxima-o de certos círculos. Gente de teatro. Gente de pintura. Gente que sabe que uma exposição pode ser vigiada. Que um aplauso pode ser anotado. Que uma conversa pode virar relatório. Ele começa a ser chamado para ajudar em montagens. Carregar painéis. Fixar suportes. E no meio de pregos e cordas circulam recados. Um endereço novo. Um contacto que mudou de casa. A rede vive de detalhes. Uma porta que agora tem cortina diferente. Um vizinho novo que faz perguntas demais. José aprende a reparar nisso como repara na pedra. Uma fissura pequena anuncia quebra. Um grão solto anuncia desmoronamento. Numa noite chuvosa, ele atravessa o rócio. A água escorre pelos chapéus. As luzes refletem-se no chão como manchas. Ele entra num prédio antigo. O cheiro é de mofo e cera. A escada range a cada passo. No segundo andar, uma sala com livros. Livros em pilhas, alguns com capas gastas. Um cinzeiro cheio. Um homem abre um caderno e mostra uma lista. Não é uma lista de nomes completos. São iniciais e números. Ao lado, uma coluna com datas. E outra com palavras curtas. Preso, fugiu, mudou, caiu. José fixa aquilo por segundos. Não pergunta quem é quem. Ele entende a lógica. A lógica é sobreviver. A lógica é manter a linha sem deixar rastro. O homem fecha o caderno. E diz uma frase que fica: "Quem trabalha com as mãos sabe guardar segredo." José sai de novo para a rua. A chuva diminuiu. Mas o frio ficou. Ele caminha até casa com passos regulares. No bolso não leva nada comprometedor, mas leva a memória do caderno. Em casa ele come em silêncio. Sopa aquecida num fogareiro pequeno. O cheiro enche o quarto. Depois ele pega num lápis. Desenha num papel barato. Linhas rápidas, sem assinatura. Não são planos de fuga, são rostos, são mãos. Ele guarda o desenho num lugar improvável. Entre roupa dobrada. Debaixo de uma tábua solta, a vida dele começa a ser feita de esconderijos. Não por gosto, por necessidade. E ao mesmo tempo ele continua a ser visto como escultor. Um homem de oficina. Um trabalhador discreto. Essa aparência protege, mas também prende, porque a oficina tem morada, tem horário, tem rotina. E a rotina é o que qualquer vigilância procura. Um homem que passa sempre na mesma rua, um homem que entra sempre na mesma porta. José tenta quebrar isso, mas o trabalho exige presença. A pedra não se talha à distância. Há um dia em que ele encontra um colega nervoso. O colega fala rápido demais. Olha para trás 2 vezes. Diz só uma coisa. Levaram o Mário. José não pergunta onde. Não pergunta quando. Só sente o estômago apertar. O colega volta ao trabalho como se nada fosse. O malho bate mais forte do que devia. A pedra lasca num sítio errado. José ajuda a corrigir. Lixa, ajusta, disfarça. Como se disfarça uma falha numa peça? À noite, ele recebe outro recado. Desta vez não vem em papel. Vem em voz. Um homem cruza-se com ele na rua. Finge pedir lume. E diz sem olhar: "Durante uns dias não apareças." José acena como quem não entendeu.
E segue. Em casa ele muda pequenas coisas, não dorme no mesmo quarto por 2 noites. Guarda as ferramentas pessoais no outro lugar. Ele não tem armas. Não tem dinheiro para fugir. Tem apenas disciplina. E tem a capacidade de parecer normal. Um homem cansado, com pó na roupa. Um homem que volta do trabalho. Mas a normalidade ali é máscara. E a máscara começa a colar ao rosto. Num domingo ele vai ver o Tejo. O rio está cinzento. Barcos passam devagar. Famílias passeiam. Crianças correm. E mesmo assim, a tensão no ar. Ele encosta-se a um muro de pedra, passa os dedos na superfície fria, sente o desgaste de muitos anos. A pedra guarda marcas de mãos antigas, mãos de gente que também viveu sob ordens, mãos que também calaram. Ele fica ali pouco tempo. Não por falta de vontade, por hábito de não ficar. Quando volta a andar, repara num homem do outro lado da rua. O homem não olha diretamente, mas acompanha o ritmo. José não acelera, não muda de direção de forma brusca. Só entra numa loja e sai por outra porta. O homem desaparece. Ou talvez nunca tenha existido. Essa dúvida é parte do castigo. Viver sem certeza. Viver sempre a calcular. Na oficina, ele recebe uma encomenda maior. Uma peça que vai para um espaço público. O mestre está satisfeito. José trabalha nela com cuidado. Alisa curvas, corrige ângulos. Faz o acabamento como se fosse para alguém próximo. E enquanto trabalha, pensa no contraste. Uma obra para ser vista por todos. E uma vida que precisa ser escondida. Ele não diz isso a ninguém. Ele guarda. À noite, num encontro curto, alguém fala do Partido Comunista Português. Diz o nome sem ênfase, como quem diz uma rua, mas a sala fica mais tensa. José não se surpreende. Ele já sabia pelo modo como tudo funcionava. A rede tem disciplina, tem regras, tem punições. Há palavras proibidas, há perguntas que não se fazem, há silêncios que são ordens. Ele aceita isso como aceita a pedra. A pedra também tem regras. Se não as respeitas, ela parte. A partir daí, a vida dupla deixa de ser experiência. Vira compromisso. Ele passa a ter contactos fixos, um homem que só aparece de chapéu, uma mulher que nunca diz mais de 3 frases. Ele aprende a reconhecer sinais, uma janela entreaberta, um vaso mudado de lugar, e aprende a desaparecer por horas, sem explicar ao vizinho, sem explicar ao patrão. Quando precisa justificar, inventa o mais simples, uma consulta, um parente doente. Mentiras pequenas, mas consistentes. Mentiras que não chamam atenção. Mentiras que salvam. O risco, porém, cresce com cada tarefa. Um recado entregue. Um encontro feito. E cresce também com cada pessoa presa, porque cada prisão é uma boca aberta sob pressão. E a pressão naquele tempo era física. Ele ouve histórias de interrogatórios. Não como lenda distante. Como relato de gente que voltou diferente. Gente que voltou com olhos vazios. Gente que voltou a tremer ao ouvir passos. Gente que não voltou. José não dramatiza. Ele ajusta a vida, começa a andar com menos coisas. Nada de cadernos no bolso, nada de endereços escritos. Memoriza tudo. Como memoriza medidas de uma peça? Como memoriza o ponto exato onde a pedra pode falhar? E, mesmo assim, há momentos em que a máscara escorrega. Um olhar mais longo, uma pergunta inesperada. Um dia na oficina aparece um homem que ninguém conhece. Diz que procura trabalho. As mãos dele estão limpas demais. O mestre fala com ele por minutos. O homem olha a oficina como quem faz inventário. Olha para José por um segundo a mais. José continua a trabalhar. Não levanta a cabeça, mas sente o olhar como calor na nuca. Quando o homem sai, o ar parece mais pesado. Ninguém comenta. Mas todos perceberam. À noite, José não vai ao encontro marcado. Ele não avisa. Porque avisar pode ser armadilha. Fica em casa, luz apagada. Ouve passos no corredor. Ouve uma porta abrir e fechar. O coração bate no ritmo do silêncio. E o silêncio ali não é descanso. De manhã ele volta à oficina como sempre. Chega a hora certa. Cumprimenta com um aceno. O mestre dá-lhe uma tarefa. Como se nada tivesse acontecido. E talvez nada tenha. Mas José já não consegue voltar ao estado anterior. A cidade ensinou-lhe demais. A rede puxou-o para dentro. Ele continua a talhar pedra. Continua a alisar superfícies até parecerem pele. Continua a carregar peso. E continua a guardar segredos. Segredos que não cabem em palavras grandes. Cabem em gestos pequenos. Um recado que não se escreve. Um caminho que se muda. Uma porta que se evita. E sem que ele faça alarde, a aposta aumenta. Porque agora não é só o trabalho que ele pode perder. É a própria possibilidade de continuar a existir como homem livre. Lisboa, com os seus elétricos e o seu fumo, já não é só promessa. É um tabuleiro onde alguém move peças, e ele, que parecia apenas escultor, já está dentro do jogo. A pedra continua a deixar pó na roupa. E o pó, por mais que se sacuda, insiste em ficar. Como se a cidade precisasse de uma marca para o reconhecer, o inverno entra cedo nas ruas estreitas. A luz cai antes das 6, e as sombras ficam mais compridas do que deviam. Ele aprende a medir a noite pelo som.
Um elétrico ao longe. Um cão que ladra sem motivo. Há dias em que o ar cheira a castanha assada. Há dias em que cheira a gasolina e a roupa úmida. E há dias em que cheira a medo. O medo não tem perfume próprio. Ele pega no que encontra. Tabaco barato, suor, tinta fresca. José sai da oficina com o casaco pesado. O tecido segura o pó como se fosse lã. Ele bate com a mão na manga. Cai uma nuvem fina. Fica outra. Fica sempre outra. Na esquina, um homem encosta-se a uma montra. Não olha para dentro. Olha para o reflexo. José passa sem virar a cabeça, mas vê o suficiente. Um chapéu bem escovado e um nó de gravata apertado. Na Lisboa daqueles anos, a gente que trabalha e a gente que observa quem trabalha, os segundos não sujam as mãos. A PIDE não precisa de uniforme para existir. Ela existe no modo como um café fica quieto, no modo como uma conversa morre a meio. Os cafés têm regras invisíveis. Há mesas onde se fala de futebol, há mesas onde se fala de preços, e há mesas onde ninguém fala, só se espera. E quem espera aprende a não olhar. José entra num desses cafés por necessidade. Um copo de água, 1 minuto de calor. O empregado limpa o balcão com um pano cinzento. O pano já não limpa nada, só espalha. No canto, um homem abre um jornal. O jornal tem cortes da censura, linhas inteiras desaparecidas. O homem lê o vazio como se fosse texto e dobra o jornal com cuidado, como quem guarda uma arma. José pede um café curto. O Pires tem uma lasca. A chávena cheira a detergente fraco. Ele bebe devagar, não por prazer, por tempo. O tempo serve para ver quem entra, serve para ver quem sai, serve para perceber se alguém repete o gesto. Do lado de fora, um carro preto passa devagar. Não é raro, mas a lentidão é uma assinatura. O carro não para, só marca presença. E a presença basta. José levanta-se, paga com moedas contadas, sai sem pressa. Na rua ele muda de passeio. Atravessa antes do sinal. Mistura-se com um grupo de mulheres com sacos de compras. Ele não foge. Ele dilui-se, como pó no ar. A clandestinidade não é um esconderijo fixo. É um conjunto de hábitos. Hábitos que parecem pequenos. Não usar sempre o mesmo elétrico. Não comprar sempre no mesmo quiosque. Não parar sempre na mesma esquina. Há também regras de bolso. Nada de papéis com nomes. Nada de moradas escritas. Se for preciso escrever, escreve-se em código. E o código não é poesia, é economia. Uma palavra para um lugar, um número para uma hora, um sinal para cancelar. Você memoriza como memoriza medidas. 3 passos depois do poste. A terceira porta à esquerda, ele repete mentalmente, e depois apaga, como quem alisa uma superfície até não haver marca. Numa noite, ele recebe um recado num objeto banal, um maço de cigarros. Dentro, um papel dobrado em 8. O papel é fino. A tinta está esbatida. A letra é de quem escreve rápido. Não uses a Rua da Palma esta semana? Só isso, sem assinatura. Ele lê uma vez e rasga em tiras. As tiras vão para bolsos diferentes. Uma tira fica no bolso das calças, outra fica no bolso do casaco. A última vai para a sarjeta, misturada com folhas molhadas. Ele sabe que a PIDE recolhe lixo, recolhe papéis, recolhe pontas de cigarro. Há agentes que fazem isso como rotina. Um saco de serapilheira, luvas finas. Depois, numa sala com luz branca, alguém abre tudo. Alguém alinha pedaços. Alguém tenta reconstruir uma frase. A polícia política trabalha com paciência. Ela não precisa de pressa. O Estado dá-lhe tempo. Há informadores pagos por semana. Há informadores pagos por favor. E há os que falam por medo. Um porteiro que ouve passos. Um vizinho que repara em visitas. Um empregado de café que memoriza rostos. A PIDE compra silêncio e compra palavras. Às vezes com dinheiro. Às vezes com ameaça. José sente isso na pele quando sobe as escadas do prédio. A senhora do resto do chão pergunta demais. Pergunta com sorriso. Chegaste tarde ontem. Trabalhas muito? E esses amigos? Ele responde com frases curtas. Trabalho. Cansaço. Ele não dá detalhes. Detalhe é alimento. No quarto, ele guarda o casaco num prego. O prego está torto. A parede tem manchas de umidade. Ele sacode o casaco outra vez. O pó cai no chão. Ele varre com uma vassoura de palha. O pó vai para um jornal velho. Ele dobra o jornal e leva-o para fora no dia seguinte. Não deixa lixo comprometedor em casa. Não deixa nada que conte a sua vida. A casa tem de parecer vazia, mas a vida dele não está vazia. Ela está cheia de encontros curtos, cheia de portas que abrem só uma fresta. Há uma casa onde ele entra sempre com as mãos limpas. Ele lava-as antes num lavatório público. Água fria e sabão duro. Ele esfrega até a pele ficar vermelha. Não é vaidade, é disfarce. Mãos limpas não chamam atenção. Mãos com pó denunciam a oficina. E a oficina tem morada. Ele chega a essa casa por caminhos diferentes. Uma vez pela Rua do Bem Formoso, outra vez pela Almirante Reis. Ele nunca chega direto, faz uma volta. Olha a montra sem interesse. Para acender um cigarro que nem fuma. Só para ver se alguém para também. E se para, ele muda.
A porta tem uma campainha que não funciona. Ele bate com os nós dos dedos. 2 vezes, pausa, 1 vez. Lá dentro a luz é fraca. As janelas têm cortinas grossas. O ar cheira a papel e a café requentado. Numa mesa há um tinteiro. Há folhas cortadas à mão e há um pequeno rolo de borracha. Um homem de óculos limpa as mãos num pano. As unhas dele têm tinta. Ele fala baixo. Não diz nomes. Diz funções. Levas isto. Entregas ali. Se não estiver, voltas. O pacote é pequeno, papel pardo e fio. Parece um embrulho de mercearia. Mas o peso é estranho. Não é pedra, é papel. Papel fino, dobrado, multiplicado. Folhas que cabem num bolso. Folhas que podem dar anos de cadeia. José coloca o pacote por dentro do casaco. Encosta ao peito. O coração bate contra o embrulho. Ele sai. A rua está molhada. Um candeeiro pisca. Do outro lado, um homem encosta-se a um poste. Finge ler um anúncio. Mas o anúncio não muda. José não olha. Ele conta passos. 10 até a esquina. 20 até o quiosque. 30 até o cruzamento. Ele entra num elétrico. O elétrico está cheio. O cheiro é de lã molhada e metal quente. Ele segura-se com a mão esquerda. A direita fica junto ao casaco. Protege o pacote sem parecer. Uma senhora empurra com o cotovelo. Um homem pede licença sem olhar. O elétrico sacode. Cada sacudidela parece um aviso. Mas ele mantém a cara neutra. A neutralidade é uma arma. Ele desce 2 paragens antes do combinado. Caminha por uma rua paralela. Passa por uma padaria. O pão quente enche o ar. Ele compra um carcaça. Morde na rua. O pão serve de álibi. Serve de máscara. Um homem com pão é só um homem com fome. Ele chega ao prédio. A porta tem vidro fosco. O vidro está riscado. Ele sobe até o primeiro andar. Bate uma vez. Espera. Nada. Bate outra vez. Espera. Uma corrente mexe. A porta abre um palmo. Uma mulher vê-o sem expressão. Ele entrega o pacote. Ela não agradece. Ela fecha. José desce. Não olha para trás. Na rua ele deita o resto do pão a um cão magro. O cão come como se fosse a última vez. José segue. O coração volta ao ritmo normal. Na oficina, o dia seguinte começa com barulho. Malhos, serrotes, o mestre manda calar. O silêncio volta. Só fica o som da pedra. José trabalha numa peça grande. A pedra é clara, tem veios finos. Ele bate com o cinzel. O som é seco. A lasca cai limpa. Ele gosta desse som. É um som honesto. Não mente. Mas a cidade mente e a polícia vive da mentira. Há semanas em que alguém desaparece. Um contacto que não aparece. Um café que fica vazio. Ninguém pergunta. Perguntar é chamar. Chamar é morrer. As notícias chegam por frases partidas. Levaram-no. Foi para Caxias. Caxias não precisa de descrição longa. Basta o nome, basta o modo como as pessoas engolem em seco. Há quem diga que lá dentro a luz nunca apaga. Há quem diga que o sono é interrompido por passos. Há quem diga que o corpo aprende a obedecer. José ouve. E não comenta. Ele guarda. Ele começa a dormir com a roupa dobrada ao lado. Camisa, meias. Os sapatos ficam virados para a porta. Não por superstição, por rapidez. Ele também muda o que carrega. Uma carteira simples. Um bilhete de elétrico usado. Nada de cadernos. Nada de cartas. Se precisa de um número, repete até fixar. Se precisa de uma morada, desenha mentalmente. Uma esquina, uma árvore, uma loja. A Pide gosta de rotinas. Ela faz mapas. Ela faz horários. Um agente pode ficar horas numa esquina. Um cigarro atrás do outro. Um jornal aberto. Ele anota num bloco pequeno. Hora de entrada. Hora de saída. O bloco cabe na palma da mão. E pode ser queimado em segundos. Há também fotografias. Máquinas pequenas, cliques rápidos. Um homem atravessa a rua. Finge tropeçar. E a máquina faz o resto. José não vê as fotografias, mas sente a possibilidade. Sente quando um olhar dura demais. Num fim de tarde, ele percebe que está a ser seguido. Não por intuição romântica. Por repetição. O mesmo casaco claro. O mesmo passo medido. A mesma distância. Ele entra numa loja de ferragens. O cheiro é de óleo e metal. Há pregos em caixas abertas. Ele pede um pacote de lixa. O dono embrulha devagar. José paga. Sai por outra porta que dá para um pátio. O pátio tem poças. Um gato foge. Ele espera 1 minuto. O seguidor não aparece. Ou aparece e já mudou. Essa é a pior parte. Nunca saber. Nunca confirmar. À noite, ele encontra-se com um homem num jardim pequeno. Bancos de madeira. Terra molhada. O homem chega com um jornal debaixo do braço. Senta-se sem olhar. Fala como quem comenta o tempo. A gente a cair. A gente a falar. José não pergunta quem. Ele pergunta o que fazer. A resposta vem curta. Reduz. Corta encontros. Não uses os mesmos. José acena. Levanta-se. Vai embora por outro lado. Em casa, ele tira do bolso um fósforo. Um fósforo só. Ele guarda-o numa caixa. O fósforo é para o pior. Para queimar um papel. Para queimar um nome.
Ele não tem muitos papéis, mas tem um endereço antigo escrito a lápis. Ele olha para o papel. A letra é dele. Isso é perigoso. Ele acende o fósforo. A chama é pequena. O papel enrola-se e escurece. O cheiro de papel queimado enche o quarto. Ele abre a janela. O ar frio entra. Ele esmaga a cinza num pires. Mistura com borra de café. E deita na sanita. No dia seguinte a oficina parece igual, mas há um homem novo à porta. Um homem que não pede trabalho. Ele fica ali. Olha para dentro. Olha para as mãos dos operários. José sente o olhar como um peso. Continua a trabalhar. Não muda o ritmo. O homem vai-se embora. Mas a imagem fica. Um rosto sem poeira. À noite, José não vai ao encontro combinado. Ele não avisa. Avisar pode ser interceptado. Ele fica no quarto com a luz apagada. Ouve o prédio respirar. Ouve uma descarga ao longe. O corredor range. Passos sobem, param. Uma chave mexe numa fechadura errada. Depois silêncio. Depois passos a descer. José não se mexe. Ele respira curto. Conta até 100. Quando o som desaparece, ele levanta-se. Vai até a porta. Encosta o ouvido. Nada. Só o próprio sangue. Ele volta para a cama. Não dorme. Fica a olhar o teto manchado. De manhã ele lava a cara. A água está gelada. Ele esfrega as mãos. As mãos continuam ásperas. O pó continua nos vincos. Na rua Lisboa acorda com pressa. Vendedores gritam, portas batem. E no meio desse barulho, há um silêncio que não se vê. O silêncio de quem sabe que está marcado. O silêncio de quem aprende a viver com isso. Num ateliê, ele ajuda a montar uma pequena mostra. Quadros encostados à parede. Pregos e corda. Um pintor fala de cores. Outro fala de luz. E alguém, num canto, fala de prisões. A conversa muda de tom sem aviso. Uma frase basta. Estão a apertar. José olha para as janelas. As cortinas estão abertas demais. Ele fecha um pouco. Não é medo de arte. É medo de olhos. Há sempre alguém que aparece sem ser convidado. Um homem que diz gostar de pintura, mas não sabe o nome de ninguém. Ele faz perguntas simples. Onde se reúne? Quem organiza? José não responde. Ele finge estar ocupado com um prego. O homem vai embora com um sorriso. O sorriso fica no ar como fumo, e ninguém volta a falar alto. Os meses correm para o início dos anos 60. A cidade enche-se de rumores. Rumores de guerra longe e de prisões perto. Há mais carros a rondar. Há mais homens parados. Há mais portas que se fecham depressa. A PIDE intensifica o trabalho. Mais vigilâncias, mais detenções. Ela quer cortar a rede por dentro. Quer apanhar quem entrega. Quer apanhar quem recebe. E para isso ela usa o método mais antigo. Seguir rotinas, forçar erros. Um erro pode ser um encontro repetido. Pode ser um olhar. Pode ser um gesto de pressa. José tenta não errar. Mas ele é humano. E a cidade é um labirinto com paredes móveis. Num dia de chuva ele sai da oficina mais cedo. O mestre não pergunta. Também tem medo de perguntar. José caminha com o casaco colado ao corpo. A água escorre pela gola. O pó vira lama. Ele entra num prédio para se abrigar. Finge procurar alguém. Espera. Lá fora um homem passa. Depois passa outro. E um terceiro para. O terceiro acende um cigarro. A chama ilumina o rosto por um segundo. José reconhece o casaco claro. Ele não sai. Ele espera mais. Quando finalmente sai, escolhe uma rua estreita. Passa por uma oficina de sapateiro. O cheiro a cola é forte. Ele entra. Pede para apertar um atacador. O sapateiro olha, sem curiosidade. José fica ali 2 minutos. Sai. O casaco claro já não está. Ou está mais à frente. Ele não sabe. Essa incerteza desgasta mais do que o trabalho. O trabalho cansa o corpo. A vigilância cansa a cabeça. À noite, ele encontra um contacto num local improvável. Uma paragem de autocarro. Gente a esperar. O contacto segura um saco de batatas. O saco tem um buraco. Uma batata cai. José apanha a batata. Entrega. E recebe uma frase. Não uses nomes. Não use sempre o mesmo. José responde com um aceno. O autocarro chega. Os dois entram separados. Dentro, o motor faz um ruído grave. As janelas embaciam. As pessoas respiram juntas. José olha para o vidro, vê o próprio reflexo. Vê também um reflexo atrás. Um homem de bigode fino, olhos atentos, mãos sem calos. O homem desce 2 paragens depois. José desce uma antes e caminha. Ele sente o corpo tenso, mas a cara continua neutra. A neutralidade é o último abrigo. Em casa, ele tira o casaco. Pendura, sacode, o pó cai no chão. Ele vai. O gesto é o mesmo de sempre. Mas agora o gesto tem outro sentido. Cada grão no chão parece uma pista. Ele pensa nos contactos, pensa nos endereços memorizados, pensa no caderno que viu com iniciais e datas. Preso, fugiu, mudou, caiu. Ele não sabe quem será o próximo, mas sente que a lista cresce e que a cidade está a fechar. No dia seguinte, na oficina, um colega aproxima-se. Fala sem mover muito a boca. Estão a perguntar por ti. José não pergunta quem, pergunta onde. O colega encolhe os ombros.
Na rua. No café. Perguntas soltas. Perguntas soltas são anzóis. E quem morde aparece num relatório. José volta ao trabalho. O cinzel bate. A pedra responde. Ele tenta concentrar-se no som seco, no ritmo, na precisão. Mas a cabeça está noutro lugar. Está a desenhar mapas de fuga. Mapas que não existem no papel. À noite, ele decide cortar um encontro importante. Ele sabe que isso pode criar confusão. Mas confusão é melhor do que prisão. Ele caminha até perto do local. Não entra. Observa de longe. Vê uma porta. Vê uma janela. Vê um homem encostado a um carro. O homem não parece esperar ninguém. Mas espera. E isso basta. José vira costas. Vai embora. No caminho, ele passa por uma igreja. A porta está aberta. Lá dentro há silêncio e cheiro a cera. Ele entra por 1 minuto. Senta-se no último banco. Não reza. Só respira. Só ouve o próprio coração. Quando sai, a rua parece mais fria. E a cidade parece mais estreita. Ele percebe uma coisa simples. A rede está sob pressão. E a pressão vai rebentar em algum lado. Ele não sabe o dia, não sabe a hora. Mas sente o cerco a aproximar-se. A Pide não precisa de correr. Ela só precisa de esperar que alguém repita um caminho. E José, por mais que mude, ainda vive numa cidade de rotinas. Ele volta para casa com passos medidos. No bolso, só moedas e um lenço. Nada que o denuncie, mas a roupa denuncia. O pó insiste. E a cidade, que o viu nascer de novo, começa a reconhecê-lo demais. O dia 19 de dezembro de 1961 nasce com um frio que entra pelos ossos. O céu fica baixo sobre Lisboa. A luz parece suja como vidro mal lavado. José acorda cedo. A água do lavatório sai fina e gelada. Ele passa as mãos 1, 2, 3 vezes até arder. A toalha é áspera. Ele seca sem pressa. Olha para as unhas e vê o pó preso nos cantos. O casaco está pendurado no mesmo prego torto. Ele sacode. Cai uma poeira clara no soalho escuro. Ele varre com a vassoura de palha. O som é seco. As cerdas arranham a madeira. A pá é uma lata cortada. Ele empurra o pó para dentro. Dobra um jornal velho por cima como tampa. No bolso ele leva pouco. Moedas, um lenço. Um bilhete de elétrico já usado, guardado por hábito. Nada com nomes, nada com moradas. Nada que um homem de mesa e carimbo possa transformar em prova. Ele desce as escadas devagar. O prédio cheira a couve cozida e a carvão. Uma porta abre-se 1 palmo e fecha-se logo. Na rua o ar morde. Os sapatos fazem um som úmido nas pedras. Um vendedor grita qualquer coisa sobre peixe, mas a voz perde-se. José caminha como sempre caminhou. Sem pressa demais. Ele sabe que a pressa denuncia e sabe que a calma também pode denunciar. O corpo aprende a fingir naturalidade, mas o coração não aprende. Um elétrico passa e chia na curva. As faíscas no fio fazem um estalo curto. O cheiro a metal quente mistura-se com castanha assada. Ele atravessa a rua com um grupo. Uma mulher segura um saco de pano. Um homem leva uma caixa de madeira ao ombro. José fica no meio. Não encosta em ninguém, mas usa a multidão como parede. Num cruzamento, um carro escuro abranda. Não para. Só abranda o suficiente para marcar o ritmo. O vidro do carro reflete as fachadas, reflete também um rosto. José não fixa o olhar, mas registra. O casaco dele está pesado. A gola roça-lhe o pescoço. O tecido guarda o pó como se fosse memória. Ele entra num café pequeno. O chão está pegajoso. O balcão tem marcas de copos e de cigarros apagados. O empregado limpa com um pano cinzento. O pano espalha mais do que limpa. O cheiro é de café queimado e detergente fraco. José pede um café curto. Bebe em 2 goles. Não fica para aquecer. Na mesa ao lado, um homem abre um jornal. Há um retângulo branco onde devia haver texto. O homem lê o branco como se fosse notícia. José paga com moedas contadas. O empregado não olha para a cara dele. Olha para as mãos. As mãos de José têm cortes finos. Cortes de cinzel. Cortes de quem trabalha com pedra e não com papel. Ele sai. O vento empurra-lhe o casaco contra o corpo. A cidade parece normal. E isso é o que assusta. Um homem encostado a uma montra olha para o reflexo. Não olha para dentro. O nó da gravata está apertado demais. José passa, não vira a cabeça. Conta passos. 10, 20, 30. Ele muda de passeio. Atravessa antes do sinal. Faz o gesto de quem tem um destino simples, mas o destino dele nunca é simples. É sempre um ponto que muda. Uma porta que pode estar fechada, uma pessoa que pode já não existir. Ele entra numa rua mais estreita. As paredes guardam umidade. A roupa pendurada entre janelas a pingar. Um rádio toca baixo num andar alto. Uma voz canta qualquer coisa leve. A leveza soa como mentira. José para junto a um quiosque. Finge olhar revistas. Compra um maço de cigarros que não vai fumar. O quiosqueiro dá o troco sem falar. Os dedos do quiosqueiro tremem. Não de frio, de hábito. José guarda o maço no bolso. Sente o papel duro contra o peito. Sente também o peso de olhos que não vê. Ele segue. Passa por uma padaria. O cheiro a pão quente abre um buraco no estômago.
Ele compra uma carcaça, morde na rua, mastiga devagar, como se o tempo fosse alimento. Um homem passa por ele e não olha. Mas o passo é medido. O sapato não faz barulho, como se soubesse onde pousar. José vira numa esquina. A carcaça fica a meio. Ele não a deita fora, porque isso chama a atenção. Ele entra num prédio e sobe 2 degraus. Finge procurar uma campainha. Espera. O corredor cheira a lixívia. Uma criança chora no andar de cima. Uma mulher manda calar. José ouve passos na rua. Passos que param. Passos que recomeçam. Ele desce e sai. Escolhe outra rua. A cidade é um tabuleiro. E ele tenta não repetir casas. O relógio de uma igreja dá as horas. O som espalha-se e morre. José não olha para o relógio, mas sente o tempo a apertar. Há dias em que a clandestinidade parece um trabalho extra. Há dias em que parece a única vida. Naquele dia parece uma armadilha montada há muito. Ele aproxima-se de uma zona mais movimentada. Há autocarros. Há gente com sacos. Há homens de chapéu. O ruído é constante. Motores, vozes. O arrastar de caixas no chão. José mantém o mesmo ritmo. O corpo dele sabe que qualquer mudança é sinal. Ele tenta ser só mais um. Mas há um detalhe que não se apaga. O pó nos vincos das mãos. O pó que insiste mesmo depois de lavar. Ele passa por uma vitrina e vê-se por um segundo. Vê o próprio rosto. Vê também atrás um reflexo que não combina com a pressa da rua. Um bigode fino, olhos atentos, mãos sem calos. José não acelera, não foge. Foge quem admite culpa. Ele vira para uma rua lateral. O chão tem poças. O céu ameaça chuva, mas não dá. Um carro escuro aparece ao fundo. A distância é grande, mas a presença é clara. José sente a garganta seca, engole. O pão na boca vira massa. Ele pensa em cortar caminho. Pensa em entrar num sítio qualquer. Mas entrar num sítio qualquer pode ser o erro. Ele continua. Passa por uma loja de ferragens. O cheiro a óleo e metal é forte. Há pregos em caixas abertas, como dentes. Ele não entra. Só passa? O gesto de não entrar é também um gesto. O carro escuro aproxima-se. Agora já não é só presença. É direção. José ouve um motor a trabalhar em baixa rotação. O som é contido. Como se o carro não quisesse ser ouvido. Ele chega num cruzamento. Há um poste com cartazes rasgados. Há um homem a vender lotaria. José olha para o vendedor. O vendedor não olha de volta. O vendedor olha para o chão como se o chão fosse mais seguro. José atravessa. O carro não atravessa logo. Espera um segundo a mais. Esse segundo é uma frase inteira. É o segundo em que ele percebe que não é coincidência. É o segundo em que a rua deixa de ser rua. Ele sente um passo atrás. Depois outro. A distância encurta. José não tem arma. Não tem nada. Só o corpo e a cabeça. Ele vira de novo. A rua estreita-se. As fachadas aproximam-se como paredes de um corredor. Um homem surge à frente, vindo do lado. Não parece apressado. Parece colocado. José para por um instante. Um instante pequeno. Mas o instante existe. O homem à frente levanta o braço. O gesto é rápido. Não é um gesto de cumprimento. O som do tiro não é como no cinema. É seco. É um estalo que corta o ar. José sente o impacto antes de entender. O corpo recua. O casaco abre-se um pouco. O segundo tiro vem logo. Outro estalo. O eco bate nas paredes e volta. As pessoas gritam. Uma mulher larga um saco. As batatas rolam na água suja. Um homem tenta correr e escorrega. Um miúdo fica parado com a boca aberta. O vendedor de lotaria desaparece como se nunca tivesse existido. José cai. O joelho bate na pedra. A mão tenta agarrar o chão. O pó que ele trazia na roupa mistura-se com a lama. A pedra da rua recebe o corpo dele como recebe tudo. Sem opinião. Há passos rápidos. Há vozes curtas. Ordens ditas sem levantar muito o tom. Alguém diz para afastar. Alguém diz para não tocar. Alguém diz para chamar. Um agente aproxima-se. O sapato dele brilha. Ele olha para José como se olhasse para um objeto. José tenta respirar. O ar entra curto. O frio agora vem de dentro. Um homem ajoelha-se perto, mas hesita. A mão dele fica no ar. Ele tem medo de tocar num morto que ainda mexe. O agente afasta-o com um gesto. Não precisa de empurrar. O medo empurra por ele. José fica de lado. A cara encosta na pedra molhada. Os olhos abrem e fecham. O som da cidade continua. Um elétrico passa ao longe. Alguém fecha uma janela com força. O corpo dele deixa de lutar. A rua engole o último movimento. E fica só o barulho de passos e murmúrios. O carro escuro está ali. A porta abre-se. Um homem entra e sai rápido, como se fosse buscar uma coisa. Não há sirenes. Não há pressa de ambulância. Há uma pressa diferente, a de controlar a história. Um agente tira um bloco pequeno do bolso. Anota. A letra é rápida e inclinada. Outro agente olha em volta. Procura testemunhas com olhos. Procura bocas que possam falar. Uma mulher chora. Um homem manda-a calar. Não por crueldade, por instinto. A rua aprende a calar-se. Aprendeu há anos. O corpo de José é levantado.
Não com cuidado, com eficiência. As mãos dele pendem. As unhas ainda têm pó. O pó não sai nem na morte. Alguém recolhe o que caiu do bolso. Moedas, o lenço, o maço de cigarros. O bilhete de elétrico usado é apanhado com 2 dedos, como se fosse sujo, como se o papel pudesse contaminar. O sangue fica na pedra, mistura-se com água, forma um rasto fino que corre para a sarjeta. Um homem tenta olhar mais de perto. Um agente vira-se e fixa-o. O homem recua logo. A cidade volta a andar, devagar, como se cada pessoa tivesse de reaprender a mexer as pernas. Numa sala com luz branca, mais tarde, alguém escreve a versão oficial. O papel é grosso. A máquina de escrever bate com força. As teclas fazem um som metálico. Tac, tac, tac. A frase nasce fria, em virtude de tentativa de fuga, em legítima defesa. Palavras que cabem bem num relatório. O relatório tem linhas direitas, tem carimbos, tem assinaturas. A tinta do carimbo é roxa. A marca fica úmida por um segundo. Depois seca e vira autoridade. Há também um auto, um papel com hora e local. Um papel que tenta fechar o mundo numa caixa. O nome dele aparece ali. Sem história, sem oficina, sem pedra. Só um nome e um corpo. E a causa resumida em 2 linhas. No outro lugar, numa casa com cortinas grossas, a notícia chega em sussurro. Não chega por jornal, chega por boca. Um homem entra e não tira o casaco. A cara dele está pálida. Ele diz só uma frase. Mataram o José. E a frase cai na mesa como um peso. Ninguém pergunta onde. Porque onde é sempre Lisboa. Ninguém pergunta quem. Porque quem tem um nome que não se diz alto. Uma mulher leva a mão à boca. Não grita. O grito fica preso porque o grito chama a polícia. Um homem acende um cigarro com mãos a tremer. A chama ilumina os olhos por um segundo. Os olhos estão molhados, mas não choram. Há um silêncio comprido. Depois alguém pergunta o que fazer com os papéis. A pergunta é prática, como sempre. Uma gaveta abre-se. Há panfletos embrulhados em papel pardo. Há listas escritas a lápis com letras pequenas. O lápis é perigoso. O lápis apaga, mas deixa sulco. O sulco pode ser lido com luz de lado. Eles queimam o que podem. O fósforo risca. A chama sobe. O papel enrola-se e escurece. O cheiro a papel queimado enche a casa. A janela abre-se só um pouco. A cinza vai para um pires. Mistura-se com borra de café. Vai para a sanita. A água leva, mas a água não leva tudo. A água não leva o que fica na cabeça. No dia seguinte, há gente que passa pela rua onde ele caiu. Passa devagar. Olha para o chão como quem procura uma marca. A marca já foi lavada. A pedra parece igual, mas a rua não é igual. Um homem para e finge atar o sapato. Fica mais tempo do que precisa. Levanta-se e vai embora sem olhar para trás. Uma mulher deixa uma flor pequena num canto. Não há fita, não há bilhete. A flor é simples. E por isso mesmo é perigosa. A polícia sabe ler flores. Sabe ler silêncios. Sabe ler ajuntamentos. Um agente aparece e olha para a flor. Não a pisa. Pega nela e deita fora como lixo. O gesto é pequeno, mas é uma mensagem. Até a memória tem de pedir licença. O nome de José começa a circular, primeiro em murmúrio, depois em frases mais firmes. Há quem diga que ele tentou fugir. Há quem diga que ele nem teve tempo de levantar as mãos. As versões batem uma na outra, como pedras. Mas há uma coisa que ninguém consegue negar. Ele foi morto na rua, à vista de gente. E isso muda o ar. Porque a rua era o último lugar onde muitos ainda se sentiam vivos. Em Lisboa, as pessoas começam a medir os passos, não só os clandestinos. Também os que nunca foram a uma reunião, um homem que só vai ao trabalho passa a olhar para trás, uma mulher que só vai ao mercado passa a falar mais baixo. O medo espalha-se como umidade. Numa oficina, um escultor mais novo pega num cinzel. O som da pedra a partir-se parece o som do tiro. Ele para por um segundo. Olha para as próprias mãos, vê o pó. E pensa no corpo de José na pedra molhada. Ele volta ao trabalho, porque parar é morrer de outra forma. Mas o ritmo já não é o mesmo. Num gabinete, alguém arquiva o processo. A pasta é de cartão castanho. Tem uma etiqueta colada. A etiqueta tem o nome dele. Tem uma data. Tem um número. A pasta entra numa prateleira. Fica entre outras pastas. Como se fosse só mais uma. O homem que a arruma não sabe esculpir. Não sabe o peso de um bloco de pedra, mas sabe o peso de um carimbo. Ele fecha o armário. A chave roda. O metal faz um clique. O clique é o som de uma história que o Estado quer encerrar. Mas a cidade não encerra assim. A cidade guarda. Há noites em que alguém conta o que aconteceu a um amigo. Conta em voz baixa. Conta com detalhes que doem. O carro escuro. O braço que levanta. O estalo seco. Os detalhes passam de boca em boca. Mudam um pouco. Mas o núcleo fica... Um homem que não era de chorar chora. Não em público. Chora na cozinha, com a torneira a correr para disfarçar. Uma mulher dobra a roupa e para. Fica com uma camisa nas mãos. A camisa cai no colo. Ela pensa no casaco de José.
no pó preso no tecido, no modo como o trabalho dele deixava rasto. O rasto agora é outro. É um rasto que não se varre com vassoura. Não se dobra em jornal. O tempo passa. O regime continua. A polícia continua. Mas o nome dele não desaparece. Ele entra em conversas, em cartas, em memórias. E um dia entra numa canção. Uma canção que não precisa de explicar tudo. Porque quem viveu aquele tempo entende com 2 linhas. A voz canta que a morte saiu à rua. E a frase acerta como um golpe. Porque foi isso mesmo. A morte não ficou numa cela. Não ficou num papel. Saiu à rua com sapatos limpos. A canção corre de mão em mão. Não em discos oficiais. Em cópias, em fitas, em noites fechadas. Alguém baixa o volume quando ouve passos no corredor. Alguém sorri por um segundo, apesar do medo. Porque ouvir é também resistir. O Estado tenta controlar o som. Tenta controlar o papel. Tenta controlar o corpo. Mas não controla o que uma cidade aprende quando vê um homem cair. Não controla o que fica na pedra, mesmo depois de lavada. Não controla o que fica nas mãos, mesmo depois de limpas. Anos depois, o nome de José aparece numa placa de rua. Metal preso na parede. Letras que não tremem. As pessoas passam e leem. Algumas não sabem quem foi. Outras param um segundo. Um velho toca na placa com a ponta dos dedos, como se tocasse numa cicatriz. Depois segue com passos curtos. A cidade mudou de roupa, mas não mudou de memória. Os elétricos continuam a chiar, o cheiro a café continua a sair das portas. E, em algum lugar, numa oficina, alguém sacode um casaco. Cai uma nuvem fina. Fica outra. O pó de pedra volta ao chão. E por um instante parece que o tempo dobra. Como se o trabalho e a rua ainda estivessem ligados pelo mesmo rasto. José Dias Coelho não deixou um manifesto longo. Deixou gestos. Deixou disciplina. Deixou a prova mais dura. Num regime que queria silêncio, ele acabou por fazer barulho. Mesmo depois de morto. E esse barulho não é um grito. É um estalo seco. Como pedra a partir-se. E quem ouviu uma vez nunca mais esquece.